Nesta edição, o MPTV traz um assunto muito presente no dia a dia das pessoas, a pensão alimentícia. Para esclarecer e tirar dúvidas sobre esse tema, recebemos em nosso estúdio a promotora de Justiça, Silvana Targino. Promotora, seja muito bem-vinda ao nosso estúdio. Muito obrigada, é um prazer estar aqui junto com vocês e estar com o pessoal falando sobre o direito de família, falando sobre alimentos, né, mais especificamente. Promotora, vamos começar a entrevista falando quem deve pagar a pensão alimentícia para os filhos. Olha, a pensão alimentícia, ela deriva de várias maneiras, vamos dizer assim. Existe aquela pensão alimentícia que é paga entre os cônjuges ou companheiros. Essa pensão alimentícia, ela vai do dever de mútua assistência, porque o princípio de toda a pensão alimentícia é a questão do princípio da solidariedade familiar. No caso dos cônjuges, é da mútua assistência, do dever de mútua assistência. Com relação aos filhos e aos parentes, é do dever de sustento, no caso dos filhos menores, que os pais têm em razão do poder familiar. O parentesco enseja o pagamento de alimentos. A união estável ou casamento enseja pagar a pensão alimentícia. Então, assim, existem a pensão alimentícia, ela deriva de várias fontes. Quem deve pagar? Os pais pagam pensão alimentícia aos filhos, os cônjuges a seus consortes, os companheiros a seus companheiros, os parentes em graus diversos ao grau mais próximo também paga pensão alimentícia. Então, essas pessoas devem pagar. Como é definido o valor da pensão alimentícia para os filhos? O valor dos alimentos, ele é definido dentro de um, que hoje antigamente chamava-se binômio, possibilidade e necessidade. Hoje já se fala em um trinômio, a doutrina fala em trinômio, que seria a proporcionalidade entre a possibilidade e a necessidade. Possibilidade de quem paga os alimentos, necessidade de quem os recebe. Vamos explicar melhor. É lógico que Romário, o antigo jogador de futebol, ele tem maior possibilidade de pagar alimentos do que um varredor de rua. A possibilidade de quem paga. A necessidade de quem vai receber. Porque, às vezes, a criança tem transporte, educação, tem uma necessidade maior, né? O parente tem uma necessidade maior ou menor. Mas o fato é que a pensão alimentícia, ela consiste em prestações periódicas que permitam a subsistência do necessitado, do alimentando. E não só a subsistência, mas muitas vezes a manutenção do padrão de vida daquela pessoa. Esse valor pode ser revisto? A pensão alimentícia, uma vez fixada, né, porque a gente tem a pensão provisória, que é aquela fixada no decurso do processo, e tem a pensão definitiva. Ela é chamada definitiva, mas a sentença ela não transita em julgado materialmente. É um termo técnico. Ela transita apenas formalmente. Ou seja, a pensão alimentícia ela pode ser revista a qualquer tempo, desde que a situação se modifique. Desde que a possibilidade de quem presta os alimentos se modifique, passe a ganhar mais, tenha mais condições financeiras de pagar aquela pensão, e a de quem necessita, idem. Só nesse caso da mudança da possibilidade da necessidade é que se revê os alimentos. Às vezes o pai presta alimentos e fica desempregado. E por ignorância, muita gente diz assim, deixa de pagar, mas eu não podia, eu estava desempregado, eu deixei de pagar. Não, tem que entrar com a revisão de alimentos. Enquanto não for feita essa revisão, ou se entre com a exoneração de alimentos, nos casos de exoneração, a pessoa está obrigada a pagar alimentos. Então, assim, não é porque a sua situação se modificou que automaticamente você vai modificar a sua pensão sem que exista para isso uma decisão judicial. Isso leva muita gente a entrar em débito, ficar devedor dos alimentos, porque não toma a necessária providência. Promotora, até que idade o filho pode receber a pensão alimentícia? No caso da pensão alimentícia, que é devida aos filhos, como eu te falei, ela é derivada do dever de sustento, que é um dos atributos do poder familiar, do poder-dever, né, dos pais. Essa pensão alimentícia, que é prestada aos filhos, ela é devida em razão do poder familiar até os 18 anos de idade, até ele atingir a maioridade
ou ele ser emancipado. Todavia, por uma construção jurisprudencial, se entende que enquanto durar os estudos, ele recebe a pensão alimentícia. Então, enquanto ele estiver estudando até os 24 anos, pelo menos, ele recebe a pensão alimentícia. Aí, deu 18 anos, 24 anos, essa pensão, ela se extingue? Não. Para que ela seja extinta, é preciso que se entre com a ação de exoneração de alimentos, para que o juiz decida que não existe mais aquela obrigação. Enquanto não se entrar com essa ação, ele continua devedor, o alimentante continua devedor dos alimentos. Agora, depois disso, depois de atingida a maioridade, ou depois de fim desse prazo, a pessoa não está estudando, já completou os 24 anos, aí não pode mais receber os alimentos? Pode. Pode porque os alimentos, ele deriva da relação de parentesco, mas não mais aqueles alimentos do dever de sustento, e sim os alimentos que são derivados daquilo que eu lhe falei, da solidariedade familiar em razão do parentesco. Então, pais devem alimentos a filhos, inclusive maiores, e filhos devem alimentos aos pais, certo? Desde que se prove a necessidade disso. Promotora, de acordo com a lei, o que pode acontecer com quem não paga a pensão alimentícia do filho? Estar devedor com a pensão de alimentos, né, com os alimentos, enseja a execução civil, que no caso dos alimentos, ela tem um artigo do 733 do Código de Processo Civil. A pessoa é demandada na execução, né, e existe a súmula, se não me engano, 309 do STJ, que ela diz que os alimentos em atraso podem ensejar a prisão civil do devedor. Essa prisão civil vem pela cobrança dos três meses anteriores ao início da execução e aquelas prestações que forem se vencendo no decorrer da execução. É em razão disso que é decretada a prisão civil. O restante do débito, se ele for maior do que esse, ele vai ser cobrado como uma execução de dívida normal, não mais no que seja a prisão civil. Em caso de prisão, a dívida pelo não pagamento da pensão acaba? Não, não. A prisão é um meio coercitivo para o pagamento da pensão alimentícia. Inclusive, é uma das únicas coisas que ensejam prisão no caso de dívida, é a dívida alimentar. Não quer dizer que a pessoa sendo presa, a dívida está extinta, não. A pessoa vai ter que pagar a dívida, apenas a coerção não vai ficar se repetindo pela mesma dívida. Agora vai para a execução comum, né? O pai que foi preso só sai da prisão após pagar a pensão? E pagar para sair. Agora, essa prisão ela é decretada de no mínimo 1 mês, no máximo 3 meses. Ele não vai ficar mais do que 3 meses. Mas sair antes dos 3 meses, ele só sai pagando pelo menos os 3 últimos meses do débito alimentar. Promotor, em casos em que o pai ou a mãe da criança não pode arcar com a pensão alimentícia, essa obrigação recai para os avós? Os parentes todos devem alimentos uns aos outros. Os avós são chamados a integrar a lide de forma complementar. Embora o Estatuto do Idoso diga que essa obrigação não é subsidiária e sim solidária. Mas a doutrina tem entendido que os avós são chamados a complementar esses alimentos, certo? Ou a prestá-los quando o pai não pode de maneira nenhuma. Quando a mulher tem filhos de pais diferentes, o valor da pensão deve ser o mesmo para cada criança? É sempre fixada no binômio necessidade e possibilidade. Sempre. Se um pai pode mais, ele vai pagar mais. Se ele pode menos, ele vai pagar menos, na medida do que ele puder pagar. Promotor, os filhos adotivos também têm direito à pensão alimentícia em caso de separação dos pais? Olha, a Constituição, depois de 88, não existe diferenciação de filhos de qualquer natureza. Filho é filho. Promotora, para finalizar a nossa entrevista, eu gostaria que a senhora orientasse as pessoas sobre o que fazer para requerer o direito à pensão alimentícia. Olha, não deixa passar. Não deixa passar, porque às vezes a pessoa diz, mas eu passei 2, 3 anos sem cobrar. Não, vai ser cobrada a partir do momento que se ingressar com aquela ação. Então, procure. Não é um direito do filho, sabe? No caso de criança, de adolescente, é um direito de receber os alimentos.
Tá? Há uma responsabilidade, a paternidade responsável que é consagrada na Constituição. Então, procure uma defensoria pública, se for o caso de pessoa pobre na forma da lei, ou um advogado, ingresse em juízo com esses alimentos, procure o Ministério Público, no caso, quando não há uma defensoria, não há advogado, procure o Ministério Público, lute pelo direito que é do seu filho, não deixa passar. Promotora, muito obrigada pela sua entrevista. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. O MPTV termina aqui. Outras informações sobre a atuação do Ministério Público Paraibano você encontra no portal www.mppb.mp.br. Até o próximo programa.